Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula aí de probabilidade, certo? Dando continuidade aí a essa sequência, eu acho que serão 4 aulas, tá bom? Vamos a resolver hoje aí as questões de 21, se eu não me engano, até a 35. Deixa eu confirmar aqui. Até a 35. A partir das questões vestibulares eu faço um novo vídeo, tá bom? Então vamos aí para a questão 21. Diz o seguinte, ó. Uma comissão de 3 pessoas será escolhida dentre 4 homens, deixa eu representar isso aqui, ó, e 3 mulheres. Lembrando, vai escolher apenas 3 pessoas, certo? Qual é a probabilidade de não se escolher uma comissão que contenham 2 ou 3 mulheres? Então, não pode possuir nem 2 e nem 3 mulheres. Não pode acontecer isso. Então, como é que a gente pode formar essa comissão? Como são 3 pessoas, podem vir homem, homem e homem, né? Ou 2 homens, né? Eu vou até botar um ou aqui, ó. 2 homens e uma mulher. O que não pode ocorrer é ter 2 ou 3 mulheres. Isso aí de nenhuma forma pode ocorrer. Então eu vou calcular a possibilidade de ter 3 homens. 3 homens, se você observar, a gente tem 4 opções. Escolher o homem 1, homem 2 e homem 3 é a mesma coisa que escolher homem 3, homem 2, homem 1. Né? Então, é uma combinação. Então, isso aí vai ser uma combinação ó, de 4, porque eu tenho 4 homens para escolher 3. Então, é uma combinação de 4, 3 a 3. E no caso da mulher aqui, a gente também vai ter uma comissão. Nesse caso aqui, vai ser uma comissão de 4, 2 a 2, escolher 2 homens, e uma mulher, né? Então, aqui seria um i, é uma multiplicação, lembra aí. Esse ou que vai acontecer essa primeira coisa ou essa, a gente troca pelo mais, não é isso? Então, a comissão tem 3 opções para mulheres, e entre essas 3 mulheres eu vou escolher só uma, certo? Então, a gente tem esses 2 casos, certo? 2 homens e uma mulher, ou os 3 homens. Então, fazendo essas contas aí, a gente vai ter o 4, 3 a 3. Isso aqui é o binomial 4, 3 a 3, que é a mesma coisa que o 4, 1 a 1. Né? A gente já estudou isso aí, números complementares, binomiais complementares. Isso aqui vai dar 4 opções. Então, para o primeiro caso aqui, existe 4. Para o segundo, 4, 2 a 2, pessoal, é 4 vezes 3, né, dividido por 2 fatorial. Tá bom? Vezes 3, 1 a 1 é 3 dividido por 1 fatorial, né? Que vai ser 3 mesmo. Se vocês observarem, 2 fatorial é 2. Então, aqui eu tenho 4 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, acontece isso, que é 4, ou né, mais isso aqui, que é 18. Então, nesse caso aí, nós temos 22 possibilidades. Isso aqui é o número de possibilidades do nosso evento, certo? É a quantidade de elementos que o nosso evento possui. Mas só que eu preciso, para a probabilidade, o número do nosso espaço amostral também, certo? E o número do nosso espaço amostral não é tão fácil, não é tão difícil, aliás. Por quê? No total, ó, são 4 mais 3, são 7 pessoas, dos quais eu vou escolher 3. Então, é uma combinação ó, de 7 pessoas, onde eu vou escolher 3. Isso aqui é todos os casos. Isso aqui a gente resolve com binomial, né? De 7, 3 a 3. Ou seja, 7 vezes 6 vezes 5. Ó, multipliquei 3 números, sempre diminuindo uma unidade. Como eu estou multiplicando 3 números, eu divido por 3 fatorial. 3 fatorial é 6, né? Então, eu posso cortar o 6 com o 6. 7 vezes 5, 35. Pela definição de probabilidade que a gente viu, a gente sabe que é o número do nosso espaço amostral, 22 no nosso caso, sobre o espaço amostral todinho. O número do nosso evento, aliás, é o NE, né? 22 sobre 35. Então, a resposta aí, nosso primeiro caso, 22 sobre 35, tá bom? Vamos aí para a questão 22. Se eu passar aqui. Questão 22. No lançamento de 2 dados, sabe-se que
obteve nas faces voltadas para cima a soma dos pontos igual a 6. Então, você já sabe isso. Na aula de ontem, a gente estudou probabilidade condicional, que é a probabilidade de acontecer um evento sabendo que outro já aconteceu. Então, no lançamento de dois dados, pessoal, o espaço amostral é 6 para o primeiro, 6 para o segundo, 6 vezes 6 é 36. Nesse caso aqui, esse espaço amostral é outro, mudou. Por quê? Porque você sabe que a soma deu 6. Então, o nosso espaço amostral aí, eu vou representar assim, ó, né? O novo, né, espaço amostral vai ser, ó, o primeiro elemento, 1 com 5. A soma dá 6. Um outro elemento que é a soma dá 6, 2 e 4. Certo? Outro elemento, 3 e 3, certo? Outro, 4 e 2. E hoje, não já saiu 2 e 4 aqui? 4 e 2 é diferente. Aqui o primeiro dado era 2, o segundo era 4. Aqui o primeiro dado é 4 e o segundo é 2. É um evento totalmente diferente. E o por último, 5 e 1. Então, ó, se você somar esses resultados, 1 mais 5, 2 mais 4, 3 mais 3, todos dão 6. Certo? Então, esse aqui é meu espaço amostral, né? Lembrando que isso aqui eu vou até reforçar essa notação. Isso aqui é o espaço amostral e a quantidade, né, o número de elementos do nosso espaço amostral é igual a 5, certo? Aí ele diz assim, ó, qual é a probabilidade de que essas faces apresentem o mesmo número de pontos? Só existe uma, que é essa aqui, ó, 3 no primeiro e 3 no segundo. Então, a probabilidade aí, ó, é o evento, que só tem um, né, o 3 e 3, sobre as 5 possibilidades. Então, está respondida a questão 22, ó, 1 sobre 5. Ah, Jorge, se quiser botar em porcentagem, multiplica por 20 embaixo e por 20 em cima, ó, numerador e denominador. Ia dar 20 sobre 100, que normalmente a gente escreve assim, né, 20%. Tá bom? Deixa eu ver se está gravando tudo ok aqui. Tá tudo ok até agora. Então vamos para a nossa questão 23, né? A 23 diz assim, ó, no lançamento de dois dados, sabe-se que o produto dos números de pontos obtidos nas faces voltadas para cima é ímpar. Qual é a probabilidade de que pelo menos um desses números seja 5? Pessoal, eu vou lançar o primeiro dado, né, o que é o primeiro dado, e vou lançar o segundo. Quando fala produto, é uma multiplicação. Então, não pode ter um número par, porque, por exemplo, 2 é par. Qualquer número que eu coloque aqui, nesse quadradinho aqui, o número vai ser par, certo? Porque 2 é par. Número par vezes qualquer número dá um número par. Então, no nosso evento aí, não pode possuir números pares. Então, no dado, existe quantos números ímpares? 3. O 1, o 3 e o 5. Para o segundo dado, também tem que ser ímpar. Então, tem 3 possibilidades. No total aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. Então, esse 9 é o número do nosso espaço amostral. Agora, em que eventos o 5 vai sair? Né? O evento é que pelo menos sai o número 5. Certo? Pelo menos um desses números seja 5. Então, vamos pensar assim, ó, pode sair no primeiro 5 com 1, né? Pode sair 5 com 3 e pode sair o 5 com 5. Isso aqui eu estou colocando o 5, ó, sempre no primeiro dado, né? Esse é o primeiro e aqui é o segundo. Aqui eu já botei um do segundo. Agora vamos colocar os conjuntos aqui ao contrário. Ó. 1 e 5, né? Ó, eu coloquei 5 e 1, agora 1 e 5. Eu coloquei 5 e 3, agora eu coloco 3 no primeiro dado, 5 no segundo. Aqui eu não posso representar 5 e 5 não, porque ele já saiu, então esse aqui está fora, certo? É aquele caso que a gente viu, a probabilidade de dois eventos acontecer é a soma do primeiro mais a soma do segundo menos a interseção. Esse aqui está na interseção. Então, se vocês observarem aí, ó, a quantidade, esse é o nosso evento, né? O nosso evento é isso tudo que está aqui dentro desse parênteses, né? Dessas chaves. Então, a quantidade de elementos aí do nosso evento é igual a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a probabilidade aí, ó, vai ser 5 do nosso evento sobre o nosso espaço amostral, que é 9.
certo? Então, 5 sobre 9 é nossa resposta. Agora vamos para a questão 24. A 24 diz assim, ó, 2 dados foram lançados, sabendo que caíram nas faces voltadas para cima 2 números pares, calcule a probabilidade de que a soma desses números seja 6. Pessoal, eu vou descrever o evento para ficar fácil da gente entender, certo? Então, o nosso evento, o nosso espaço amostral aí, ó, eu vou botar entre chaves e vou colocar assim, ó, números pares, né? Tem que ser 2 e 2, por exemplo, ó, são 2 dados. Pode ser 2 e 4 e pode ser 2 e 6. E isso eu fiz todas as possibilidades começando com 2. Agora eu vou começar com 4. 4 e 2, 4 e 4, 4 e 6. Certo? E por fim, começando com 6. Ó. 6 e 2, 6 e 4 e 6 e 6. Só existe essa, né? Se a gente contar aqui dentro, dá 9. Ah, Jorge, tinha outra maneira, pensava no primeiro dado e no segundo. Ó. No primeiro dado tem que sair número par, tem que ser 3 possibilidades. No segundo tem que ser par também, de acordo com a questão. Então era 3 vezes 3, 9. Esse 9 é a quantidade de elementos do nosso espaço amostral, né? E ele quer que as faces, a soma, né, dê 6. Só existe duas possibilidades. Ó. 2 mais 4 e 4 mais 2. Não existe outra que dá 6. Ah, Jorge, existe o 1 e o 5, certo? Mas 1 e 5 é ímpar. Ele quer que seja pares. Então, nossa resposta aí, a probabilidade, ó, existe duas possibilidades entre as 9 do espaço amostral. Então, 2 sobre 9 é a nossa resposta. Vamos aí para a nossa questão 25. Uma comissão é formada por 5 homens de até 30 anos. Pessoal, até 30 anos. 4 homens, esse aqui foi quantos? Deixa eu ver, 5 homens de até 30 anos. Aí depois, 4 homens com mais de 30. Então, eu vou escrever assim, ó, homens menor ou igual a 30 anos, certo? A quantidade aí foi 5 e agora homens com mais de 30 anos. A quantidade foi 4. Depois ele diz, ó, 8 mulheres com até 30 anos, então vou representar, ó, mulheres menor ou igual a 30, tem 8, certo? E 5 mulheres com mais de 30, então mulheres mais de 30 tem 5. Aí ele diz assim, ó, escolhe-se ao acaso uma pessoa para presidir a comissão. Sabendo-se que a pessoa escolhida, ó, já sabe isso, ó, é uma probabilidade condicional. Ele vai perguntar uma coisa, mas já aconteceu um evento, eu já sei que é mulher. Então, meu espaço amostral antes era 5 mais 4 mais 5 mais 8, certo? 10 mais 12, era 22 o espaço amostral. Mas na hora que eu digo assim, ó, sabendo-se que a pessoa escolhida é mulher, qual a probabilidade de que ela tenha mais de 30 anos? Se eu sei que é mulher, pessoal, é um desses dois casos aqui, ó. Então, o número do meu novo espaço amostral, que antes era 22, passou a ser 13. Então, a probabilidade vai ser alguém sobre 13. E que alguém é esse? Então, vamos à leitura. Qual é a probabilidade de que ela tenha mais de 30? Mais de 30 é 5 pessoas, ó. Então, 5 sobre 13. Aí você pode pensar, George, mas os homens? 4 mais 5 é 9, né? 9 sobre 13, não? Não, porque você já sabe que é mulher, então só pode escolher nesses dois casos aqui, certo? Então, nossa resposta, ó, 5 sobre 13, tá bom? Vamos aí à questão 26. A 26, pessoal, diz assim, ó, uma urna contém exatamente 20 bolas numeradas de 1 a 20. Então, por enquanto, meu espaço amostral é 20. Aí ele diz assim, ó, retirando-se ao acaso uma bola dessa urna, observa-se que o número é menor do que 8. Pessoal, o número é menor do que 8, então mudou o espaço amostral. Né? Ó, eu tinha do 1 ao 20, tirei uma bolinha, aí vou pedir para vocês adivinhar essa bola. Eu digo assim a vocês, ó, olhei o resultado e digo, ó, é menor do que 8. Vocês não vão me dizer 8, 9, 10, isso aí está fora do novo espaço amostral, né? Então ele diz assim, ó, qual é a probabilidade de que esse número seja par? Então vamos lá, nosso espaço amostral, para ficar melhor de entender, eu vou descrever aqui, ó.
É 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Embora seja do 1 ao 20, eu já disse a vocês, pessoal, esse número é menor do que 8. Então só existem essas possibilidades. Qual a probabilidade dele ser par? 2, 4 ou 6. Existem 3 possibilidades. Então a probabilidade é 3 números pares entre os 7 do nosso espaço amostral. Então a resposta é 3 sobre 7. Vamos para a questão agora 27. Na 27 diz assim, uma pesquisa feita entre 70 pessoas revelou que 35 consumiram o produto A. Deixa eu ir notando isso. Produto A, 35. 50 já consumiram o produto B. B, 50. E 5 ainda não consumiram nem A nem B. Eu vou botar assim, não vou representar pelo tio. Não A, união B, né? Nem A nem B aqui. Tem 5 pessoas. Escolhe-se uma dessas 70 pessoas, ó, pessoal. No total, quando eu somar, tem que dar 70. Só que quando eu somo aqui, ó, 35 mais 50 mais 5, já passa de 70 e muito. Então, existem algumas pessoas que gostam de A e B ao mesmo tempo, a interseção, né? Então, diz assim, ó, escolhe-se uma dessas pessoas ao acaso e ela já havia consumido o produto A, né? E ela já havia consumido o produto A. Qual é a probabilidade de que essa pessoa também tenha consumido o produto B? Então vamos lá. Ó. Escolhe uma dessas 70 pessoas ao acaso e ela já havia consumido o produto A. Então ela está no meio dessas 35. Ó. Meu espaço amostral era 70, mas agora passou a ser 35, porque eu sei que essa pessoa consumiu o produto A. Esse A agora passa a ser o meu espaço amostral. Certo? Então vamos ver como é que eu resolvo essa questão. Ó, vou fazer um conjunto bem grande, né? Esse meu conjunto é o espaço amostral. E aqui dentro vai ter o conjunto A, que possui 35 elementos. Eu não vou botar o 35 ainda, a gente vê já por quê. Existe um conjunto B. Nesse B tem 50. E tem 5 pessoas fora aqui, ó. Certo? Tem pessoas que já conseguem fazer os cálculos aqui, mas eu gosto de fazer dessa forma para ficar mais claro para vocês. A interseção, não sei quantas pessoas são, então vou chamar de x. Lembrando que esse x participa do A, ó, e participa do B. Como o A tem 35, aqui eu vou colocar 35 menos x. Eu tenho que colocar esse menos x, porque se x for 10, aqui é 25. Porque 10 mais 25 aqui dá os 35, certo? Se x for 2, aqui é 35 menos 2, que dá 33, e aqui 2, que é a soma da 35, né? Na verdade, eu estou cancelando esse x por esse, tá bom? Vou dar um Ctrl Z aqui. E nesse conjunto, a gente escreve o quê? 50 também menos x, porque esse x cancela com esse outro e dentro de B fica só o 50. Pessoal, montei o meu esquema aqui. Para descobrir x, eu sei que a soma de tudo tem que dar 70, que a questão não me disse. Então, eu vou fazer, ó, 35 menos x, ó, essa parte. Agora, eu vou botar o do meio, mais x, mais 50, menos x, né, daqui, ó, mais 5. Isso tudo é igual a 70, que a questão disse. Vou somar, ó, 35 mais 50 mais 5, né? Dá 90. Vou passar esse 70 para o lado de cá, vem negativo. Vou colocar igual, ó, 70 igual. Menos x mais x corta. Aqui eu tenho menos x, vai para a direita, x. 90 menos 70, 20. 20 é igual a x, então eu vou preencher de vermelho aqui, ó. Eu descobri que aqui no meio é 20, aqui vai ser 35 menos 20, dá 15, ó. Se você somar, ó, 15 mais 20, dá os 35 de A. Aqui é 50 menos 20, 30, ó. Se você somar 20 mais 30, dá os 50. Então, a pergunta, qual a probabilidade de que essa pessoa também tenha consumido o produto B? Pessoal, o produto B a gente sabe que é 50. Mas eu sei, nesse meu espaço amostral, que essa pessoa, ó, já consumiu o produto A. Então, essa parte aqui não entra, certo? Meu espaço amostral é todo o conjunto A, ou seja, 15 mais 20. Então, a probabilidade, eu vou até botar assim, ó, 15 mais 20, que é esses dois números.
Quem consumiu B desses dois? O 15 não consumiu. O 15 consumiu só o produto A. O 20 sim, ó. O 20 consumiu A e também consumiu B. Então aqui em cima é 20. A nossa resposta aí, ó, 20 sobre 35. Ah, Jorge, dá para dividir por 5. Tá certo, divide em cima e embaixo. 20 dividido por 5 dá 4. 35 dividido por 5 dá 7. Então, nossa resposta aí, 4 sobre 7. Encerramos a questão 27. Vamos agora para a questão 28. 28 diz assim, ó. Uma urna contém precisamente 7 bolas. Deixa eu pegar a cor preta aqui, ó. 7 bolas. 4 azuis, né? Eu vou botar assim, ó. A igual a 4. E 3 vermelhas. Vermelhas, eu vou colocar 3. Retira-se ao acaso uma bola dessa urna, né? Registra-se a sua cor e repõe-se a bola na urna novamente. Então, observe o que aconteceu. Peguei a bola, olhei a cor, botei a bola novamente na urna, certo? Esse caso aí, quando eu for tirar uma segunda bola, meu espaço amostral vai estar o mesmo. Isso é o que a gente viu na aula passada como eventos independentes, certo? A seguir, retira-se novamente uma bola da urna e resiste a sua cor. Aí ele pergunta, qual a probabilidade de saírem duas bolas de cores diferentes? Pessoal, nesse caso temos duas situações. Um exemplo, primeiro, sair azul e, né, ó, e segundo, eu vou até destacar esse, ó, segundo, sair vermelha. Aí, ou primeiro caso, sair vermelha e no segundo caso, sair azul. Acontece isso ou isso, pessoal. Sai azul e vermelho, observe que eu digo um I. Ou vermelho e azul. Lembrando que o I é vezes, o ou é mais. Então, qual é a probabilidade de sair azul, pessoal? Tem 4 azul, né? Entre 7 bolas que existe lá dentro. O I é vezes, vermelhas tem 4, ou tem 3, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. 3 entre as 7. Agora observe o seguinte, ó. Eu acho que a questão 29 eu trabalhei com essa questão novamente, ó. Se eu não reponho a bola, aqui seria 6, porque eu tirei uma bola lá de dentro. Mas como eu estou repondo, é 7 ainda. Esse ou é mais. Vermelha, 3 entre as 7 e é vezes 4 azul entre as 7 que existe lá dentro. Aqui, 4 vezes 3, 12 sobre 7 vezes 7, 49. Mais, ó, 3 vezes 4, 12. 7 vezes 7, 49. Certo? 12. O 49 já está igual embaixo, ó, 12 mais 12, 24. Então, nossa resposta aí, ó, 24 entre as 49 possibilidades. Tá? Aqui a nossa resposta, ó, 24 sobre 49. Então, vamos agora para a questão 29. Questão 29, pessoal, é a mesma questão. Ó. 7 bolas, 4 azul, 3 vermelha. Vou até botar assim, ó, azul igual a 4, vermelha igual a 3. A diferença é esse não aqui, ó. Não repõe a bola à urna. Então, novamente, temos azul e vermelha, ou primeiro vermelha, depois azul. Vermelha e azul, certo? As azuis, temos 4 possibilidades entre as 7, certo? As vermelhas, temos 3, só que agora entre as 6, porque eu já retirei uma bola lá de dentro. Na hora que eu retirei, tinha 7. Quando eu retiro, fica 6 bolas. E quantas vermelhas lá dentro? 3. Então, ficou 4 vezes 3, 12. 7 vezes 6, 42. Então, temos 40 e 12 sobre 42. Só que a gente tem esse O aqui, ó, mais azul, 3 entre as 7, né? E, aliás, quando eu retirei uma vermelha, ficou 6 bolas lá dentro. Quantas são as azuis? 4. Então, 3 vezes 4, 12. 7 vezes 6, 42. Então, é a somar. Ó, 12 mais 12, 24 sobre 42. Pessoal, dá para dividir por 2, numerador e denominador. Dividindo por 2 dá 12 sobre 21. Agora dá para dividir por 3, ó, numerador e denominador.
Dividindo por 3 dá 4 em cima e embaixo dá 7. Então, nossa resposta, ó, 4 sobre 7. George, isso é resposta? É, mas se fosse de marcar, provavelmente não existiria essa possibilidade. Seria essa aqui, a menor, a fração irredutível. Tá bom? Vamos agora para a questão de número 30. A questão de número 30 diz assim, ó. Uma urna contém exatamente 9 bolas. 5 azuis, A igual a 5, e 4 vermelhas. Vermelhas, 4. Retirando sucessivamente, sem reposição, eu não vou repor, 3 bolas da urna, qual a probabilidade de obtermos 2 bolas azuis? Eu quero 2 azuis e uma vermelha, certo? Pessoal, a gente tem algumas possibilidades. Ó. Eu posso ter azul, azul, vermelha, ou azul, vermelha, azul, ou vermelha, azul e azul, certo? Eu posso ter uma dessas três, então eu vou fazer a soma. Por que eu faço assim, Jorge? Existe outra possibilidade? Existe. Você sabe que vai ter 2 letras A e uma verde. Você podia pensar na permutação de 3 com repetição de 2A. Dá a mesma coisa, certo? Mas vamos fazer assim que às vezes fica mais fácil de entender. Então vamos ver aqui, ó. Qual é a probabilidade de sair azul? 5 entre as 9 possibilidades. Retirei azul, eu não vou repor ela. Então ficaram 4. Eu quero azul, azul. Ficaram 4 azul entre 8 bolas. Né? Só tem 8 lá dentro agora. E eu vou agora retirar uma vermelha. Existe 4 vermelhas, só que agora só tem 7 lá dentro. Então eu vou ter que multiplicar esses números. Se vocês pararem para pensar, aqui dá o mesmo resultado. Ó. Em cima, azul, 5 entre as 9. Vermelho, 4 entre as 8. E azul tem 4 ainda, né? Que eu só retirei uma, entre as 7. Ó. É a mesma coisa. Ó. 5, 4, 4. 5, 4, 4 em cima. Embaixo sempre, ó, 9, 8, 7. A mesma coisa aqui, ó. A diferença é que eu vou começar com 4. Ó. 4 vermelha entre as 9. Depois 5 entre as 8. Depois 4 entre as 7. Observe que em cima é 4 vezes 5 vezes 4 também. Então, nos 3, pessoal, dá o mesmo resultado. Que resultado é esse? Vamos lá. Eu posso simplificar. Ó. 4 sobre 8 é a mesma coisa que 1 sobre 2, certo? Cancelei essa fração aí para pegar uma mais simples. Então, vou ficar com 5 vezes 4, 20. Né? 5 vezes 1 vezes 4, 20. E embaixo, ó, 9 vezes 7, 63. Vezes 2. Então, eu posso escrever assim, ó, 63 vezes 2. E dividir o 20 por 2. Né? Vai ficar 10 sobre 63. Aqui também vai dar 10 sobre 63. E aqui também vai dar 10 sobre 63. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z. Né? Eu tenho ele 3 vezes, então nossa resposta aí, ó, probabilidade, era somar eles 3. Eu vou até botando somando aqui, ó, 10 sobre 63, mais 10 sobre 63, mais 10 sobre 63. Essa resposta aí ó, vai dar 30 em cima sobre 63 embaixo. Dá para dividir por 3 em numerador e denominador. Vai dar 10 em cima e 21 embaixo. Está aqui nossa resposta. Ó, 10 sobre 21. Tá bom? Vamos aí para a nossa questão 31. Ó, uma urna contém exatamente 11 bolas. 6, deixa eu botar assim, 11 bolas, 6 azuis, né? O A é 6 e 5 vermelhas. Vermelhas igual a 5. Retirando-se simultaneamente 4 bolas, qual é a probabilidade de saírem 3 bolas azuis e uma bola vermelha? Pessoal, retirar simultaneamente é retirar ao mesmo tempo. Só que retirar ao mesmo tempo, o espaço amostral ele também vai diminuindo. Por quê? Vamos supor que eu coloquei a mão lá dentro. Peguei uma bola, vou colocar, eu não vi a cor ainda, vou botar pegar outra. O espaço amostral, que essa mão está ocupada, vai diminuir uma unidade. Então, retirar simultaneamente é a mesma coisa que tirar sem reposição, certo? Então, a gente tem que pensar igual à questão anterior. A gente pode pensar assim, ó. Ele quer tirar 3 azuis e uma vermelha. Então, ele quer essa situação. Azul, 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 vermelha. Ou azul, azul,
vermelha, aliás, e azul no final. Depois azul, por exemplo, vermelha, azul, azul, ou vermelha, azul, azul e azul. Isso aqui foi como a gente fez na questão anterior. Para mudar um pouco, vamos pensar no primeiro caso, certo? Só no primeiro. Se você fosse contar as permutações dessas letras, eu podia ter pensado assim, ó. É uma permutação de 4 letras, que a gente já estudou, com repetição de 3. Isso aqui é 4 fatorial sobre 3 fatorial, ou seja, 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial, né? Corta esse e a resposta é 4. Então, existem 4 possibilidades de troca aqui. Só que eu ainda vou calcular a probabilidade de cada um sair e depois multiplico por 4. Então, eu quero que saia azul. Existem 6 bolas azuis entre as 11. Depois, eu quero que saia azul novamente. Existe 5, só que agora embaixo é 10, porque eu já retirei uma. Depois, outra azul. Existe 4 entre as 9. E por último, a vermelha, existe 5 entre as 8, certo? Isso aqui tudo eu vou multiplicar por 4 ainda. Ó. Esse 4 aqui eu vou colocar ele aqui, ó, multiplicar por 4, certo? Então a gente vai tentar simplificar aí esses números. Observe o seguinte, eu posso simplificar o 5 pelo 10, vai dar 1 meio, né? Ó, vou repetir aqui. Ó. O 6, pessoal, eu posso simplificar com 9, né? Ó, eu divido esse por 3 e esse por 3. Eu vou botar 2 tracinhos para ficar fácil de identificar. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Embaixo é 11, aqui é um sinal de vezes. Estou dividindo aqui, eu dividi por 3. Ficou 2 e aqui ficou 3. Ó. Depois, 4 sobre 3, né? Ó, 4 sobre 3, que eu simplifiquei o 9 com 6. Vezes, ó, 5 e 8. Só que esse 8 eu posso dividir por 4, que é esse 4 que está aqui em cima. Eu vou botar 3 traços. É a mesma coisa que 5, dividindo por 4, lá vai ficar 1, né? Ó, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então, ficou 5 dividido por 2. Então, esse 2 eu posso cortar com esse 2. Esse 4 eu posso dividir por esse 2. Aqui vai ficar 2 em cima. Então, em cima, a gente ficou, aqui ficou 1, né? Que eu cortei, eu dividi 2 por 2. Ó, ficou 1 vezes 1 vezes 2, 2 vezes 10, ou vezes 5. 10 vezes 1, 10. Em cima, a gente tem 10. E embaixo, 11 vezes 3, porque aqui ficou 1 e aqui ficou 1 quando eu cortei, né? 11 vezes 3, 33. Então, a nossa resposta, ó, 10 sobre 33. Tá bom? Agora, vamos para a questão 32. Num teste de 7 questões, deixa eu destacar isso, ó, do tipo classificar a sentença como verdadeira ou falsa, então para a sentença, ó, ou é V ou é F. Tem duas possibilidades, V ou F. Qual a probabilidade de o candidato que responde todas ao acaso acertar pelo menos 6? Pessoal, quando eu digo acertar pelo menos 6, pode acertar 6 ou pode acertar 7. Porque quem acerta 7 acerta 6. Então, quando eu digo pelo menos 6, eu posso acertar 6 ou 7. Se eu dissesse pelo menos 5, então eu posso acertar 5, 6 ou 7. Tá bom? Então, os casos que vai acontecer é ser tudo certo, um exemplo, verdadeiro, aliás, né? Fazer assim, ó. Eita, afastei aqui o... Ser verdadeiro, 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 ou C ter uma falsa no meio. Agora eu não sei qual é a falsa. Pode ser essa terceira, ó, certo? E o resto tudo verdadeiro. Então aqui a gente tem que calcular mais alguma coisa. Tudo verdadeiro, tudo bem. Eu vou pensar em quê? Para ser verdadeiro, existe um entre duas possibilidades. Um entre dois. Um entre dois. Um entre dois, né? Um entre dois. Um entre dois. Um entre dois. Observe que eu estou multiplicando 7 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 em cima. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128. Embaixo, 128. Esse ou, pessoal, é um mais. Aqui, pessoal, eu tenho a mesma coisa. Ó, 1 meio, a F também é 1 meio, né? 1 meio aqui, ó. Eu vou ter 7 também, ó. Só que tem um probleminha. Deixa eu anotar todos logo. Eu vou colocar aqui, ó. Vezes, ó, mais 1 sobre 128. Só que aqui eu tenho que multiplicar ainda pela permutação dessas letras. Jorge, por que você não fez aqui? Porque aqui é uma permutação só de V.
Eu mudar aí não vai alterar. Já o F, ele pode rodar num desses cantos, né? O F pode ocupar 7 posições, então eu vou ter que multiplicar por 7. Mas quem não entender esse 7, pense assim, ó. Aqui eu tenho uma permutação de 7 letras, onde 6 são V, repete o V. Então eu tenho uma permutação com repetição. Isso é 7 fatorial sobre 6 fatorial. Eu posso escrever assim, ó, 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial. Divide 6 por 6, aqui, ó, fatorial dá 7, né? Então, isso aqui eu vou ter que multiplicar por 7 ainda, certo? A gente resolve primeiro a multiplicação, então aqui é 8, né, ó, 8 mais 1. Ou aqui é 7 mais 1, né? 1 sobre 128, eu disse 8 como se a fosse soma, ó, mais 7 sobre 128. 1 mais 7, 8. Então, 8 sobre 128. George, dá para simplificar, ó. Divide por 2 em cima em 4. Em cima e embaixo, 4 sobre 64. Dá para dividir por 2 novamente. 2 sobre 32. Dá para dividir por 2 novamente. 1 sobre 16. Isso aqui, se fosse de marcar, estaria essa resposta. Tá bom? Fizemos a questão 32. Vamos para a questão 33. 33 diz assim, ó, escolhendo-se ao acaso 2 pontos de um pentágono convexo, qual a probabilidade de que eles sejam consecutivos? Então, vamos para um pentágono. Quando ele diz... Deixa eu fazer logo o desenho aqui. Tá aqui, ó, um pentágono, 5 lados, não precisa ser perfeito, né? Ele só diz que é convexo. Qual a probabilidade de que esses pontos sejam consecutivos? Quando a gente diz... quer escolher o quê? O pentágono, ele quer escolher 2 lados. Ó. Quando eu digo que eu vou escolher um lado aqui, eu vou contar as possibilidades, né? Eu tenho quantas possibilidades de escolher um lado? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, existem 5 possibilidades. Quando eu vou escolher o outro lado, vamos supor que o lado que eu escolhi foi esse. Me sobram 4 opções. Então, para a segunda escolha, 4. 5 vezes 4, 20. Isso aqui são todas as possibilidades. Isso aqui é o nosso N do espaço amostral. Certo? Deixa eu afastar essa escrita aqui, que talvez minha cabeça esteja no meio aqui, minha figura, né? E se eu quiser que eles estejam lado a lado? Olha, lado a lado eu vou escolher o primeiro. Então, eu tenho 5 opções. Já que eu quero um do lado, se eu escolher esse, só me restam 2 lados. Ó. Esse ou esse, para ficar lado a lado com o que eu escolhi. Então, restam 2 possibilidades. 5 vezes 2, 10. Né? Isso aqui é o nosso evento, tá bom? Então, a probabilidade é o nosso evento, 10 possibilidades, sobre as 20. Corta 0 com 0, dá 1 meio. Quem quiser fazer em porcentagem, multiplica por 50 em cima e embaixo, vai dar 50 sobre 100. Que isso aqui a gente representa assim, ó, 50 com o símbolo de porcento, 50%, certo? Fizemos a 33, vamos para 34. 34 diz assim, ó, escolhendo-se ao acaso 2 pontos de um hexágono regular, qual é a probabilidade de que eles sejam paralelos? Pessoal, regular, todos vão ter o mesmo tamanho. Eu vou tentar desenhar aqui perfeitamente. Não sei se vou conseguir, né? Quando eu digo regular, alguns lados são paralelos. Exemplo, eu vou dar uns Ctrl Z aqui. Ó. Esse lado aqui é paralelo a esse. Essas linhas elas não se tocam se a gente prolongar. Esse aqui ó, é paralelo a esse. E esse é paralelo a esse. Então, se eu for contar as possibilidades do nosso espaço amostral de escolher 2 lados, né, que eu vou escolher 2. Para a primeira escolha, eu tenho 6 possibilidades, qualquer um dos 6 lados. Para a segunda, eu já escolhi um lado, então só sobram 5. Então, é 6 vezes 5, 30. Agora, já no meu espaço amostral, no meu evento, aliás, eu vou escolher o primeiro lado, existe 6. Quando eu vou escolher o segundo, pessoal, só existe uma. Por quê, Jorge? Vamos supor que o primeiro lado que eu escolhi seja esse. Qual é o único lado que é paralelo a esse? Esse. Então, cada um dos lados só tem um lado paralelo, por isso aqui é 1. Então, a gente fica com 6 vezes 1, 6. Então, a probabilidade, o evento 6, o espaço amostral 30. Dividindo em cima e embaixo por 6, 1
sobre 5. Isso aqui já é a resposta. Ah, George, se eu quisesse botar em porcentagem, multiplique por 20 em cima e embaixo, fica 20 sobre 100, que a gente pode escrever assim, ó, 20%, né? Vai estar isso aqui para marcar ou isso aqui, beleza? Sempre o Enem trabalha dessa forma, os vestibulares. E por fim, questão 35 diz o seguinte, ó, em uma moeda é lançada 5 vezes. Qual a probabilidade de se obter 3 caras e 2 coroas? Vamos representar as caras por C e as coroas por K. Se eu quero 3 caras, pessoal, uma possibilidade é essa, ó, cara, coroa, cara, coroa. Ó, tem 3 caras e 2 coroas. Então, fazer a permuta dessas letras, a gente já estudou semana passada. Ó, isso é uma permutação, semana retrasada, aliás, de 5 letras com repetição de 3C e 2K. Isso aqui é 5 fatorial, né? 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui eu posso escrever assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial é 2. Corta o 3 com 3. Em cima, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. A resposta disso aqui, ó, é 10, certo? Existe 10 possibilidades aqui. Só que é o seguinte, 10 possibilidades é a troca. Mas a probabilidade de cada um desses sair cara, é 1 meio, sair cara, 1 meio, sair coroa, 1 meio, sair cara novamente, 1 meio, sair coroa, 1 meio, né? Eu quero isso, e isso, e isso, é um i, ó, então é vezes, certo? Isso aqui tudo eu vou multiplicar pelos 10, que é a troca desses números, tá bom? Então, em cima, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 10, dá 10. Embaixo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32. Então, 10 sobre 32. Ah, George, eu consigo simplificar? Sim, dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Dividindo por 2, 5 e embaixo dá 16. Está aqui nossa resposta. 5 sobre 16. Pessoal, fizemos aí as 35 questões, né? Vou encerrar a gravação dessa aula com essa questão e vou fazer um outro vídeo com as questões de vestibulares, tá bom? Então, fico no aguardo aí para que vocês assistam e até o próximo vídeo.